Glória a Deus, chegando com mais um conteúdo da Bíblia que está em 2 Reis, capítulo 13 a seguir. Amém, meus irmãos? Então é isso aí, que Deus possa abençoar a todos, né? Desde já, eu já convido a todos, irmãos e irmãs, a ficar conosco até o final do conteúdo, porque a palavra de Deus é muito importante para a minha vida e para a sua vida. Irmãos, irmãs, eu já quero te fazer uma pergunta. Você já agradeceu a Deus hoje por esse dia? Aleluia! Porque se você não tiver, né, agradecido a Deus, agradeça a Deus, meus irmãos e minhas irmãs, a cada dia você agradeça a Deus, né? Porque se não fosse Ele, nós não estaremos aqui nessa hora para fazer, né, esse conteúdo. Aleluia, glória a Deus. Porque temos que agradecer a Deus por esse ar puro que nós respiramos, agradecer a Deus, né, por a gente amanhecer, né, vivo e colocar, né, o corpo sobre os pés. Aleluia, glória a Deus. Que bom, que importante podemos, né, andar. Aleluia. Então, vocês conseguem enxergar, eu não consigo porque eu sou deficiente visual, mas vocês, meus irmãos, talvez você tenha tudo, né, e ainda reclama. Então não reclama, irmãos. Não reclama não, tá bom? Só agradeça a Deus por tudo. Você tem seus pés, você tem seus braços, você tem suas vistas, meus irmãos, para vocês enxergarem. Você tem sua boca para você louvar a Deus. Então não reclama não. Amém? Então vamos para a palavra de Deus. Eu já convido você para pegar a sua Bíblia, né? Senta aí na sua cadeira, senta no seu sofá e abre sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 13 a seguir. Então vamos para a palavra de Deus nesse dia. Aleluia. No ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Joacás, filho de Jeu, sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. Aleluia. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, não se apartou deles. Aleluia. E por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e entregou os na mão de Hazael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Hazael, todos aqueles dias. Aleluia, Senhor de Israel. Porém Jeosacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor ouviu, porque viu a opressão de Israel, pois o rei da Síria os oprimia. Oh, Deus maravilhoso, é um Deus poderoso, é o Deus de Jacó, Deus de Isaque e Deus de Abraão. E o Senhor deu um salvador a Israel, e saíram de sobre as mãos dos sírios, e os filhos de Israel habitaram nas suas tendas, como no passado. E contudo não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, o que fez a Israel pecar. Porém ele andou neles, e também o bosque ficou em pé em Samaria. Oh Deus! Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, Deus de honra, glória e poder!
Deus é poderoso. Ora no mais dos atos de Josacás, e tudo o que fez, e o seu poder, se porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E Jeoacás dormiu com seus pais, e o sepultaram em Samaria, e Joás, seu filho, reinou em seu lugar. Aleluia. No ano 37 de Joás, rei de Judá, começou a reinar Joás, filho de Josacás, sobre Israel, em Samaria, e reinou 16 anos. Aleluia, Senhor. Ora no mais dos atos de Joás e tudo o que fez, e o seu poder com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, e porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E Joás dormiu com seus pais, e Jeroboão se assentou no seu trono, e Joás foi sepultado em Samaria, e junto aos reis de Israel. E Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu, e Joás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto, e disse: meu pai, no carro de Israel e seus cavaleiros. Aleluia. Aleluia, Deus. Deus é bom. Deus é poderoso. Aleluia, Senhor. E depois morreu Eliseu, e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa, e lançaram o homem na sepultura de Eliseu, e, caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu, e se levantou sobre os seus pés. Oh, aleluia, Senhor. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa, e lançaram um homem na sepultura de Eliseu, e, caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu, e se levantou sobre os seus pés. E Hazael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Josacás. Aleluia. Porém, o Senhor teve misericórdia deles e se compadeceu deles, e tornou-se para eles por amor da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e não os quis o destruir, e nos lançou ainda da sua presença. O Deus poderoso. E morreu Hazael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. O Deus poderoso. E Joás, filho de Josacás, tornou a tornar a cidade das mãos de Ben-Hadad, que ele tinha tomado das mãos de Josacás, seu pai, e na guerra 3 vezes Joás o feriu e recuperou a cidade de Israel. Aleluia, Papai do céu. Deus poderoso é o Deus de Isaque, de Jacó.
é o meu Deus. Aleluia. Segundo a Reis, capítulo 14, a seguir. Vamos lá. Irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta, meus irmãos. Você já aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se você nunca aceitou, irmãos, aceita a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma, meus irmãos, porque quem sabe através de você, toda a sua família vai ser salva. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, lá no mundo, irmãos, o mundo não oferece nada. As farras, as bebedeiras, aleluia, as noitadas, irmãos, só traz tristeza, a bebida, o alcoolismo, aleluia. Irmãos, deixa essas coisas, irmãos. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma, irmãos. Aleluia, meus irmãos. Jesus está voltando. Aleluia, as portas estão se fechando. Não deixe a porta se fechar antes que você entre, meus irmãos. Entre na presença de Deus enquanto é tempo. Deus está te chamando. Aleluia. Segundo a Reis, capítulo 14. No segundo ano de Joás, filho de Jeozacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Aleluia. E tinha 25 anos quando tinha 25 anos quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, que era o nome de sua mãe Joadã, de Jerusalém. Aleluia. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não quando seu pai Davi fez, porém, conforme tudo o que fizera a Joás seu pai. Aleluia. Tão somente os altos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificavam e queimavam incenso nos altos. O Senhor, o Deus de Israel, de Isaque e de Jacó. Sucedeu que, sendo já o reino confirmado na sua mão, matou os servos que tinham matado o rei, seu pai. Aleluia. Porém, os filhos dos assassinos não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem dizendo: não matarão os pais por causa dos filhos e não matarão os filhos por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu pecado. Este feriu a 10.000 edomitas do vale do Sal e tomou a Sela na guerra, e chamou seu nome Jobteel até o dia de hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Joás, filho de Jozacás, filho de Jeu, rei de Israel, dizendo: vem, vejamos-nos face a face. Porém, Joás, rei de Israel, enviou a Amazias, rei de Judá, dizendo: o cargo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: dá tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cargo. Oh Deus poderoso! E na verdade feriste os moabitas, e o teu coração se ensoberbeceu. Glória-te disso, e fica em tua casa. E porque te entremeteria no mal, para cair e tu, e Judá contigo? Mas Amazia não ouviu. E subiu a Joás, rei de Israel, e Amazias,
rei de Judá, e viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e fugiu cada um para a sua tenda. Aleluia, Senhor. E Joás, rei de Israel, tomou a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes, e veio a Jerusalém e rompeu o muro de Jerusalém desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 70 covados. E tomou todo o ouro e a prata e todos os vasos que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e como repetir. E tomou todo o ouro e a prata e todos os vasos que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como também os reféns, e voltou para Samaria. E ora, no mais dos atos de Joás, o que fez e o seu poder, e como pelejou para Amazias, rei de Judá, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E dormiu Joás com seus pais, e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel, e Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Joás, filho de Jeozacás, rei de Israel, 15 anos. Ora, no mais dos atos de Amazias, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá. E conspiraram contra ele em Jerusalém, e fugiu para Laquis. Porém enviaram após ele aquela quis, e o mataram ali. E o trouxeram em cima de cavalos, e o sepultaram em Jerusalém, junto a seus pais, na cidade de Davi. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E esse edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. Aleluia. E no 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Aleluia. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou nenhum dos pecados do Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel. Ó Deus poderoso. E também este restituiu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara pelo ministério do seu servo Jonas, filho do seu profeta. Aleluia. Repetindo. Também este restituiu os termos de Israel, desde a entrada de Amate. Aleluia. Também este restituiu os termos de Israel, desde a entrada de Amate
até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, e filho de um profeta Amitai, no qual era de Gate-Efés. Aleluia, Senhor dos exércitos, Espírito Santo de Deus. E não falaram o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu. Porém, os livrou por meio de Jeroboão, filho de Jeoás. Aleluia. Deus poderoso é o Deus que eu sirvo. Aleluia, Senhor dos exércitos. Oh Deus. Aleluia. E Jeroboão dormiu com seus pais e com os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Aleluia, Senhor dos exércitos, Deus da minha vida, Deus da minha alma. Aleluia, Senhor dos exércitos. Glória a Deus, aleluia, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Continua conosco para mais um capítulo, aleluia, da Bíblia, porque só Deus pode fazer milagre na sua vida. Aleluia, Senhor. Entrega todos os seus problemas nas mãos de Deus, meus irmãos, porque pode ter certeza que se Deus falar, eu faço, Deus faz. Aleluia. Glória a Deus. Se estiver demorando, meus irmãos, tenha fé que Deus só está preparando você para o seu milagre. Aleluia. Tenha certeza que Deus está preparando você para o seu milagre. Aleluia. Logo, logo o seu milagre vai estar nas suas mãos. Aleluia. Porque só Ele pode curar sem dar nenhum corte. Oh, glória. Pode ter fé, irmãos, que se Deus prometer para você, Ele cumpre. Aleluia. Deus, Ele cumpre. Oh, glória. Tenho muita fé no meu Deus. Aleluia. Porque Ele é poderoso. Deus, Ele me tirou da depressão. Aleluia. Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele me tirou da humilhação. Aleluia. Deus é poderoso. Aleluia, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, por tudo, meu Senhor. Aleluia, meu Deus. Então vamos agora para, aleluia, né? Segundo a Reis, capítulo 15, a seguir. Vamos lá, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Deus é poderoso. Vamos lá. Deus poderoso. No ano 27 de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Aleluia. Tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecoles, de Jerusalém. Aleluia. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera a Amazias, seu pai.
Tão somente os altos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Ó Deus, ó Espírito Santo da verdade. E o Senhor feriu o rei e ficou leproso até o dia da sua morte, e habitou numa casa separada. Porém, Jordão, filho do rei, tinha o cargo da casa, julgando o povo da terra. Ora, no mais dos atos de Azarias e tudo o que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá. E no ano 38 de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel em Samaria 6 meses. Aleluia, Senhor. Aleluia, Papai do céu. Deus de Israel. Aleluia, Senhor. Deus da minha vida, Deus da minha alma. Aleluia, Senhor. E Salom, filho de Jabes, conspirou contra ele e feriu diante do povo, e matou, e reinou em seu lugar. Aleluia, Senhor. Ora, no mais dos atos de Zacarias, reis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Faz de mim a sua vontade, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Então Menai inferiu a Tifta e a todos que nela havia, como também a seus termos de Zitiza, porque não tinha aberto, e os feriu, pois, e a todas as mulheres grávidas findeu pelo meio. O Senhor. Aleluia. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Todos os seus dias não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel. Aleluia, Senhor. O povo não se arrependeu. E Menai tirou esse dinheiro de Israel, de todos os poderosos e ricos, para dar ao rei da Síria, de cada homem 50 ciclos de prata. Assim voltou o rei da Síria, e não ficou ali na terra. Aleluia. E Menai dormiu com seus pais, e Pecaías, seu filho, reinou em seu lugar. E no ano 50 de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Pecaías, filho de Menaim, sobre Israel, em Samaria, e reinou 2 anos. Aleluia. Senhor, Deus poderoso, é o Deus que fez a terra. Aleluia, fez o mar. Aleluia, fez o ar. E Peca, filho de Remalias, seu capitão, conspirou contra ele e os feriu em Samaria, no paço da casa do rei, juntamente com Argobe e com Arié, e com eles 50 homens dos filhos dos Leaditas. E o matou e reinou em seu lugar. E ora, no mais dos atos de Pecaías, e tudo o que fez, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E fez o que era mal aos olhos do Senhor,
nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel. Aleluia. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Síria, e tomou a Ijo, a Bel-Betmaca, a Janoa e a Quedes, a Zoa, a Gileade e a Galileia e a toda a terra de Naftali, e os levou à Síria. E Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o feriu e o matou, e reinou em seu lugar. No 20º ano de Jodão, filho de Osias, aleluia, Senhor dos exércitos. Ora no mais dos atos de Peca e tudo o que fez. Eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. No ano segundo de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Aleluia. E tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Jazu. Oh glória! E fez o que era reto aos olhos do Senhor, fez conforme tudo o que fizera a seu pai Osias. Tão somente os altos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Este edificou a porta alta da casa do Senhor. Aleluia. Ora no mais dos atos de Jotão e tudo o que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Aleluia. E Jotão dormiu com seus pais. Aleluia. Oxe, aleluia. E naqueles dias começou o Senhor a enviar contra Judá a Rezim, rei da Síria, e a Peca, filho de Remalias. Aleluia. E Jotão dormiu com seus pais e foi sepultado junto aos seus pais na cidade de Davi, seu pai, e Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Deus poderoso. Deus poderoso, Deus de Israel. Deus de Isaque, Deus de Jacó. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu fazer um convite para você, né, irmãos? Você já aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma? Se você ainda nunca aceitou, aceita a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Aleluia. Agora a gente vai, né, irmãos, para 2 Reis, capítulo 16, né?
Vamos procurar aqui o capítulo 16. Aleluia. Glória a Deus. Vamos procurando. Abre sua Bíblia aí, tá bom? Em 2 Reis, capítulo 16. Aleluia. Glória a Deus. Deus de honra, de glória e de poder. Então, irmãos, eu tinha vontade, de trazer a palavra de Deus a todos, né? Mas como eu sou deficiente visual, eu não estava conseguindo, né, irmãos? Porque eu não enxergo, né? Eu sou deficiente visual total, mas só que veio na minha mente para me trazer a palavra de Deus, né? Através da Bíblia em áudio. Aleluia. Mas o que acontece, irmãos, é que eu fiz o primeiro teste para trazer, a palavra de Deus através da Bíblia em áudio. Aí eu consegui, a Bíblia em áudio, e estou trazendo, a palavra de Deus para a honra e glória do Senhor Jesus. Não é fácil, tá, irmãos? Não é para dizer assim, é fácil pegar e já levar a palavra. Não é fácil, porque o celular tem hora que trava. Aleluia. O celular trava, mas eu não desisto, porque a palavra de Deus, ela é muito importante na minha vida e na sua vida. Eu sei tudo o que Deus fez na minha vida. Aleluia. Então, eu baixei a Bíblia em áudio, no Play Store, e agora eu trago a palavra de Deus através da Bíblia em áudio, e a Bíblia em texto também, mas só que a Bíblia em texto, aí os leitores de telas falam para mim e eu vou transmitindo para vocês. Assim funciona, tá bom? Assim que funciona. Aleluia. Sou deficiente visual total, mas trago a palavra de Deus a todos os lares, a todos os corações, Eu nunca tinha falado para vocês aqui como é que eu faço, mas aí o celular travou agora, então eu acabei falando para vocês tudo como é que eu faço, Então, talvez Deus fez travar aqui para eu poder contar para vocês tudo, Tem um propósito. Eu vivo no propósito de Deus. Tudo que Deus mandar, eu faço. Porque tem dias que vem mensagens assim da Bíblia, Eu já pego o celular e já gravo e já coloco no canal para vocês. Tudo que Deus manda, eu faço. Aleluia, porque Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele tira depressão. Deus, Ele tira, irmãos, ansiedade. Então, acredita em Deus. Então, vamos para o último capítulo aqui de hoje, que está em 2 Samuel, capítulo 16. No ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acaz, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. Porque andou no caminho dos reis de Israel, e até o seu filho fez passar pelo fogo, pelo segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de todo o arvoredo.
Aleluia, Senhor dos Exércitos. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém para pelejar, e cercaram Acaz. Porém não puderam vencer. Naquele mesmo tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e lançou fora de Elate os judeus. E os sírios vieram a Elate e habitaram ali até o dia de hoje. Aleluia. E Acaz enviou o mensageiro a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel, que se levantam contra mim. Aleluia. E Acaz enviou o mensageiro a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me das mãos dos reis da Síria e das mãos dos reis de Israel que se levantam contra mim. E tomou a casa, a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Síria. Aleluia. E o rei da Síria lhe deu ouvidos. Pois o rei da Síria subiu contra Damasco e tomou-a e levou cativo o povo para aqui, e matou a Rezim. Então o rei Acaz foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria, e, vendo o altar que estava em Damasco, o rei Acaz enviou ao sacerdote Urias o desenho e o modelo do altar, conforme toda a sua feitura. E Urias, só o sacerdote, edificou um altar conforme tudo o que o rei Acaz tinha enviado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acaz viesse de Damasco. Aleluia, Senhor. Veio, pois, o rei de Damasco e viu o altar, e o rei se chegou ao altar e sacrificou nele. E queimou o seu holocausto e a sua oferta de alimentos, e derramou a sua libação, e aspergiu o sangue dos seus sacrifícios pacíficos sobre o altar. E porém o altar de cobre, que estava perante o Senhor, ele tirou de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e pô-lo ao lado do altar, do lado do norte. E o rei Acaz ordenou a Urias, o sacerdote, dizendo: Queima no grande altar o holocausto da manhã, como também a oferta de alimento da noite, o holocausto do rei e a sua oferta de alimentos, e holocaustos de todo o povo da terra, a sua oferta de alimentos, as suas ofertas de bebidas e todo o sangue dos holocaustos, e todo o sangue dos sacrifícios aspergirás nele. Porém o altar de cobre será para mim, para nele inquirir. Aleluia. Aleluia, Senhor. E fez Urias o sacerdote conforme tudo o que o rei Acaz lhe ordenava. Aleluia. E o rei Acaz portou as cintas das bases, e de cima delas tomou a pia, e tirou o mártir sobre os bois de cobre, que estava debaixo dele,
e pô-lo sobre um pavimento de pedra. Aleluia, Senhor dos Exércitos. Também a coberta que, para o sábado, reedificaram na casa, e a entrada real externa e tirou da casa do Senhor, por causa do rei da Síria. Ora, no mais dos atos de Acácio, o que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá. E dormiu Acás com seus pais, e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi, e Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Aleluia, Senhor dos Exércitos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esse foi o capítulo 16. Aleluia. Foi 4 capítulos da Bíblia aqui para todos, Aleluia. E vamos orar por essa palavra. Você que está aí conosco, Aleluia. Vamos orar por essa palavra linda que o Senhor nos deu hoje. Meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, porque acreditamos, Pai, na sua promessa, Senhor. Estamos aqui reunidos, Pai, orando, Senhor. Acabamos, Pai, de, Senhor, ouvir e refletir esses 4 capítulos, Pai, de 2 Reis, Senhor. O capítulo, Pai, aleluia, 13, Pai, o capítulo 14, Senhor, o capítulo 15, Papai do céu, e o capítulo 16, Senhor. Esse foi os capítulos, Pai, que nós acabamos, Senhor, de ouvir e refletir, Papai do céu. Que o Senhor possa, Deus, ensinar, Pai, nós, Senhor, a andar reto na sua palavra, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, nos dar força, Senhor, para seguirmos em frente, Pai, com a sua virtude, Senhor, com a sua força, Papai do céu. Coloca, Senhor, suas mãos poderosas sobre a minha vida e sobre a vida desse irmão, sobre a vida dessa irmã que está aqui conosco, Pai, através, Pai, desse canal Diário de um Deficiente, Senhor, visual. Pai, que o Senhor possa estender suas mãos poderosas, Pai, a nós todos agora nesse momento, através do canal Diário de um Deficiente visual, Papai. Oh Deus, aleluia, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, estamos aqui, Papai, porque nós acreditamos na sua palavra, Senhor. Nós acreditamos, Pai, na sua promessa, Senhor. Deus, nós já pedimos para o Senhor, meu Deus, repreender, meu Pai, toda, Pai, palavra de maldição sobre a minha vida, sobre a vida desse irmão, sobre a vida dessa irmã, Papai. Nós já repreendemos agora todo espírito de morte, Senhor. Nós já repreendemos agora, Papai, todo espírito, Pai, de disse-me-disse, todo espírito, Papai, de coisas que não prestam, todo espírito, Pai, imundo, Pai, nós repreendemos agora, Senhor. Deus, repreenda todo espírito imundo, meu Deus. Ó Senhor da glória, repreenda agora, Senhor, todo, Pai, espírito, Senhor, de morte, aleluia, Deus de honra, de glória. Repreenda, meu Deus, todo espírito, Pai, de morte, espírito, Pai, de acidente. Repreenda agora, meu Deus, agora, Pai. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Jacó. Aleluia, Deus da minha vida, Deus da minha alma. Estamos aqui, Papai, porque acreditamos na sua promessa, Senhor. Aleluia, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Então, você que está conosco até agora nesse momento, amanhã estamos de volta com mais conteúdo da Bíblia. Amém? Aleluia, glória a Deus. Você que não é inscrito ainda, se inscreve, irmãos. Não se esqueça de ativar o sininho para você receber todas as notificações. Aleluia, glória a Deus. Amanhã estamos de volta.